Bem-vindos a mais um programa aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar falando sobre endocrinologia, hormônios. E para acessar os conhecimentos, a gente vai olhar um pouco para os conhecimentos vistos anteriormente, até porque a fisiologia ela é um carrossel. Ela circunscreve-se em nós sobre empreendimento de acessos. E desses acessos, os excessos também comunicam, informando gradientes de contração. Só que tudo isso é bem molecular. Só que essas gramas moleculares, elas sofrem reações de descontração ou contração a partir da temperatura molecular, como massas de pães. Só que como essas moléculas elas são unidades, né? Elas são individuais. Elas conseguem, dentro desses coeficientes de abastecimento, serem receptivas ou não pela camada de reatividade que elas desencontram servir, né? A gente está falando de hormônios, produtos de reações bioquímicas no organismo, onde esses produtos do metabolismo celular, esses produtos especiais, conseguem desimportar mensagens que são como alimentos de direções precisas nas células. Assim como nós temos vários tipos de alimentos de dispersões precisas. Vejam só, as ondas eletromagnéticas, as ondas mecânicas, as ondas de pressão, as ondas térmicas, todas essas são alimentos de pressões precisas para eventuais receptores se preencherem. E aí a gente falou dos hormônios, que são métodos especiais de produtos complexos de conjuntos de células, que a gente especialmente chamou na aula passada, no vídeo passado, de glândulas, né? E aí esse conjunto de células especiais, eles fazem ecorrelações de empreendimentos que desinteressam algumas partes entre as demais. Então esse é o grande evento de comportação, de adaptação dessas células nesse empreendimento. O que a gente vai ver hoje, então, é continuar vendo desde do hipotálamo, que a gente viu na aula, no vídeo anterior. Então vamos lá, vamos empreender créditos nessas bolsas. Só que essas bolsas são bolsas de conhecimento. Bom, antes de começar a rever, né, eu quero mostrar para vocês o comportamento desses remanescentes hormônios, né? Esses hormônios, eles estão para o organismo sendo trabalhados por células especiais, porque chegam produtos especiais nessas células a partir dessa ecodispersão sobre as repartições, né, dessa colinergia do meio ambiente.
E aí, dentre desses acessos de materiais de energia que a gente colhe, elas têm as suas destilações fracionadas no organismo, e essas destilações elas discorrem pelas vias de acesso que as sensações de descontrações permitem. Quando o organismo se contrai, quer dizer que existem outras operações acontecendo que são mais importantes do que as operações que permitem os fluidos destilados chegarem nas regiões para disservirem-se sobre a produção desses extratos metabólicos. Então nós estamos na dinâmica sempre desenvolvendo contrações mais eleitas para estar nas harmonias dos meios ambientes que a gente acessa. Beleza? Até por isso a gente se torna especializado. Porque a gente assimila grande número de contrações nessas imprecisões, até que a gente considere uma precisão maior do que uma outra precisão. E aí a gente chama isso de visão de raio de contração. Só que os nossos produtos metabólicos, eles também desenvolvem essa engrenagem, porque todas as baterias de energia que fazem esses reabastecimentos no sangue, que se destilam, têm compromisso sério em chegar nessas células e ativá-las, né? E todo gasto que a gente faz precisa desativar mais a célula que se desgasta produzindo esse gasto, não é mesmo? Ou seja, se a gente tem baixa no estoque, a gente precisa de produzir mais estoque, estocar mais, aumentar a atividade das células. E aí que entra o trabalho da composição em larga escala, ou seja, você começa a desgerenciar maiores recursos para esses locais, né? E aí essa questão é a nutrição. A glândula que a gente viu no vídeo anterior, que a gente até falou da bolsa de valores, que na verdade são bolsas de contrações com precisões desses acessos colinegativos, né? Colinérgicos, colissignificativos dos meios de utilização do nosso corpo, desamparam-se por esse protesto desse camarada aqui, ó, o hipotálamo. Desde o nosso nascimento, esse hipotálamo, com a base na genética e na produção da evolução da formulação gênica dos nossos pais, nós temos uma coordenação bem grande do trabalho desse regente, o hipotálamo. E a gente viu que o hipotálamo, ele trabalha de se especializando-se nessa fluência, né? Nessa fluência, nessas influências de meios. E aí o que desinfluencia mais o meio é a agitação de ondas, pois as ondas são as bases de recepção que a gente vai criar para desinteirar-se e criar o elo de segurança para com elas. Então, desde lá, saindo do seu pai até chegar na sua mãe e se encontrar lá, todo o empreendimento paterno que diz ser recoberto pelo empreendimento materno tem se deondulado com base nas sensações de segurança. Então existe uma involução por base de segurança e uma desinformação também com essa base. E tudo isso aqui é contra a segurança, até que se diga o contrário, ou o superior a ela.
E o que diz isso bem significativo é o trabalho obsessivo. Não é à toa que para algumas coisas a gente cria certas obsessões, porque a gente cria um certo risco superior, né? No tal Deus e no inferno e no céu, a gente tem riscos superiores e inferiores. E aí nessa de riscos, olha só, a matemática da engenharia das fractais dessas ondas dizem assimilação em nós. Porém, tudo isso é átomo desmaterializando-se a partir dos efeitos das radiações que desenvolvem estratégias de expressão, né? A partir da reafinação, da reavaliação de tomada. Então tudo isso é um trabalho de harmonização de meios, de contatos. Então todo contato tem essa base de procurar segurança, de rogar, né? E isso é o que faz movimentos cada vez mais precisos e harmônicos. Porém, os nossos pais antepassados já trabalharam muito esses movimentos e eles já passam esses movimentos já bem formados para que a gente continue deformando fractais mais seguras de estar, compartilhando essas sensações de pressões e procurando segurança entre elas, até descaracterizarmos elas a efeito de estudos teóricos, de teorizações. Então, efeitos somáticos vêm e vão dessas faixas energéticas. E tudo isso tem um peso na nossa consideração fisiológica, porque desefetua algum rigor, né? Esse rigor ele se estoca em nós pelo princípio da quantidade de equilíbrio que a gente perde, que o nosso organismo perde quando escuta ou quando sente esse tipo de sensação. Isso afirma ao nosso organismo e às nossas glândulas, às nossas bolsas de valores, que para reavaliar os nossos valores, a gente precisa de investir mais nessas proteções que nos arriscam a esses tipos de evento. E tudo isso tem um empreendimento interrogado, porque a gente tem uma costura bem íntima das células que partilham esses eventos de descontração. Com base na nutrição que a gente faz e nesse olhar, nós conseguimos, com base no tempo, converter todas essas faixas quebradas em arquiteturas de protesto que nos protegem. E aí, familiarizando esses cactos e tornando eles vitrais, nós nos recompensamos com a segurança divina de ver a ignação dos outros e desfrear ou desreferenciar ela antes que ela nos cause mais equilíbrio do que a faísca de contração submeteu desequilíbrio em nós. E esses são padrões harmônicos que o nosso organismo se desarma. No vídeo anterior nós falamos do hipotálamo. Esse é o cara que manda provocações para as outras glândulas, né? Para elas desestimularem. Para todas as outras não, mas para a hipófise sim.
E para a hipófise, ele manda a tireotropina fazer provocar a hipófise a liberar o TSH, que são hormônios tireoidianos. Também ela torce para a hipófise liberar o ACTH, o adrenocorticotrófico, hormônio adrenocorticotrófico. Então a corticotropina é um discurso sensorial que é elevado pela hipotálamo para hipófise desencarrear-se de metabolizar ou apenas excretar na corrente sanguínea determinado hormônio. Então, sabe quando a gente fala assim, padeiro, coloca o pão para assar, tira o pão para assar, tira o pão para vender? É a mesma coisa, porque esses hormônios acabam sendo pães para a corrente sanguínea distribuir para os indivíduos que estão com essa harmonia, estão com fome desse tipo de controle. Ele também vai torcer o hormônio de crescimento, GRH, para com que a adenohipófise libere o GH, que é o hormônio de crescimento. Então, esse é o fator do hormônio do crescimento, ou seja, o vetor, o comando para que a hipófise trema-se, né, metabolize o hormônio do crescimento na corrente sanguínea. E isso ocorre muito na fase de crescimento, né, que é do 0 aos 11 anos de idade ou 12 anos de idade, não sei, por aí. E aí você vai ter taxas de variação de excreção desse hormônio. Então, essa glândula trabalha muito nessa fase. E por fim a gente falou do LH e do FSH, que antes dele o hipotálamo libera o LH-RH, que é o hormônio hipotalâmico liberador de LH e FSH. E esses dois hormônios a gente vai ver posteriormente, né? Essa é a imagem que eu compartilhei no vídeo, né? E agora a gente pode falar da glândula pineal. Então, hipotálamo. O hipotálamo coordena grande parte das funções endócrinas. Então, ele é um coordenador, o hipotálamo, que a gente havia visto, exercendo ação direta sobre a hipófise. Então, esse camarada é que consegue calibrar a hipófise, chegar e falar: hipófise, treme, pega esse tremido aqui, ó, e se ativa, pega essa corrente, né, e torça e faça o seu trabalho sobre a hipófise, e indireta sobre outras glândulas. Então ele também atua indiretamente sobre outras glândulas. Então essa cavidade aqui, ó, é o hipotálamo, né? Vamos ver aqui. Então, se você pegar o cérebro, você vai ter essa cavidade que aqui é o hipotálamo. Não tá legal essa imagem, não. Vamos ver aqui. E aqui, bem abaixo do hipotálamo, a gente vai ter uma outra glândula. Bom, no
na minha tabela aqui que eu estou consultando, a próxima glândula que a gente vai falar vai ser a pineal. Então, o hormônio, a glândula pineal vai produzir o hormônio melatonina. Pineal, produtora de melatonina. Então, vamos dar uma olhada na pineal. É uma pequena glândula localizada aproximadamente no centro do encéfalo. O hormônio que produz é a melatonina. A secreção de melatonina segue um ciclo diário. A melatonina, entre outros papéis, está relacionado com a promoção do sono. Vamos ver aqui o que mais que a melatonina exerce. Então aqui, ó. Essa é a glândula pineal, também conhecida como conário, epífise cerebral ou simplesmente pineal. É uma pequena glândula endócrina no cérebro dos vertebrados. A glândula pineal produz melatonina, um hormônio derivado de serotonina, que modula os padrões do sono nos ciclos circadianos e sazonais. A forma da glândula se assemelha a uma pinha, daí o seu nome. A glândula pineal está localizada no epitálamo, perto do centro do cérebro, entre os dois hemisférios, escondida em um sulcro onde as duas metades do tálamo se unem. Então olha que legal. É como se fosse o núcleo, né? Vamos pegar aqui, ó. Bola aberta. Vamos ver se a gente consegue abrir. Vai. Deixa eu ver. Dentro de uma bola de bola. Quero ver a câmera. Você tem uma cavidade de preenchimento aéreo, né? E um segurador dessa costura, né? A glândula pineal, ela é como se fosse esse núcleo de atendimento das pressões que vão serem feitas nesse tecido. Entendeu? Então é como se ela fosse um cubo que vai desavisar sobre o expoente de material ativo, né, radiação ou pressão que chega nela, o quanto e para onde ela vai funcionar essa atividade nessa distributiva. Só que essa bola, ela está presa. O que sai dela é produto metabólico ou é a seguradoria dessas contrações orgânicas. Entendeu? E quando ela segura essas contrações inorgânicas, você consegue dirigir a energia aos funcionamentos mais específicos, que são as contrações aéreas e cardíacas. E aí você consegue entrar no estado do sono e só a superfície dos processamentos ficam nas nuvens, né? Os seus processos metabólicos eles ficam nas nuvens, porque é como se essa glândula contesse, como nessa bola de futebol. E aí ela consegue a melatonina, né? Quase todas as espécies de vertebrados possuem uma glândula pineal.
A exceção mais importante é uma classe primitiva, os peixes bruxos. Entretanto, comparativa neuroanatomia e neurofisiologia explicam a filogenia da glândula pineal nas diferentes espécies de vertebrados. Do ponto de vista da evolução biológica, a glândula pineal é um tipo de fotorreceptor atrofiado no epitálamo de algumas espécies de anfíbios. Não, tá bom aqui, ó. Para nós era mais isso que a gente queria. Cultura e sociedade. Não quero mais especialização não. Só isso já basta para mim. Então veja só, ela tá bem aqui. Por mais que ela seja pequena, ela consegue modular a energia, né? Aqui. Ela tá no centro entre os dois hemisférios. Isso já é bastante pra gente ver que ela tem um papel muito importante, né? A centralização e descentralização motriz de contrações entre os córtex. Então ela trabalha nessa parte, né? Melatonina. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nesse outro site. Para podermos ver. Melatonina é utilizada na clínica médica para tratar, por exemplo, distúrbios do sono. Pequena glândula localizada próxima ao centro do encéfalo, apresenta a forma cônico. Seu diâmetro maior possui 1 centímetro e pesa 150 mg. Extremamente pela meninge pia mater, da qual saem septos das glândulas e dividem em lobos. É como se fosse um terminal dos lóbulos, então, aqui, ó, dos lóbulos. Terminal, lóbulos. É a casa da avó. Vovozinha. Brincadeira essa aqui, ó. Tipo lobo mau, né? Lóbulos maus. Melatonina. Aí tá aqui, ó, bem aqui atrás. Então ela produz mais durante a noite, como se ela estivesse contraindo durante o dia e se excretasse à noite quando ela estivesse mais descontraída. Tá bom. Vamos agora passar para começar a falar sobre a glândula. Opa. Tirar isso aqui. Vamos falar agora da glândula hipófise. E aí essa hipófise é a glândula que está ligada diretamente com o hipotálamo, que a gente viu anteriormente. A gente tem o hipotálamo e a hipófise. Hipotálamo e hipófise. Vamos lá. Vamos tirar isso aqui. Glândula pineal. Aqui, ó, glândula hipófise.
Então a hipófise ela é dividida em dois lóbulos. O lobo anterior chama adenohipófise e o lobo o lóbulo frontal e pera aí. Olha a anatomia. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Lóbulo anterior e posterior. O lóbulo anterior ele vai ser adeno, né? E o lóbulo posterior aqui, ó. Deixa eu passar essa imagem para cá. Essas imagens estão bem pequenininhas, ó. Adenohipófise e neurohipófise. A neurohipófise ela vai ser o lóbulo posterior. Então, hipófise, lobo anterior. O primeiro hormônio que a gente vai falar então vai ser o somatotrofina. O GH. Hormônio do crescimento. Vamos lá. A somatotropina é um hormônio que age no metabolismo de lipídios, gorduras do sangue, carboidratos e proteínas. Estimula o crescimento e aumenta a velocidade de crescimento em crianças que têm deficiência de hormônio de crescimento endógeno produzido pelo organismo. Aqui eu gosto de usar o Wikipedia. É uma proteína, um hormônio peptídeo sintetizado e secretado pela glândula hipófise anterior, adenohipófise. Deixa eu pôr aqui. Adenohipófise. Este hormônio estimula o crescimento e reprodução celular em humanos e outros animais. Então é mais ou menos isso daqui que é liberado na corrente sanguínea. Então, como ela tem esse padrão, o destilado, o peso, as características dela vão se ligar a determinadas partes do corpo, né? Seus princípios conhecidos: aumentos na síntese proteica celular, transporte de aminoácidos, membrana celular, aumento na formação de RNA, os ribossomos, tudo isso proporciona nas células melhores condições para que as mesmas sintetizem mais proteínas. Claro, isso tudo gradativamente, né? Menor utilização de glicose pelas células para a produção de energia. Promove, assim, um efeito poupador de glicose no organismo. Então, você tem aumento de síntese proteica e como é que é a utilização? Melhor utilização da glicose
para a produção de energia. A quebra e queima da glicose no organismo, né? Se ele melhora é porque ele coloca um componente que torna mais combustoso, né? mais que quebra mais a glicose, né? Então a gente tem esse hormônio, ele ajuda a quebrar mais a glicose e transformar ela numa maior superfície de contato. Aumento da utilização de gordura para as células para a produção de energia, utilização de ácidos graxos. Código de hormônio crescimento humano estão localizados na região Q22. Isso aqui não é para hormônio crescimento humano. O GH é secretado na corrente sanguínea pelas células somatotrópicas da glândula pituitária anterior. Dentre os hormônios dessa glândula, o GH é aquele que produz em maior quantidade o fator da transcrição de células eucarióticas para permitir que haja uma ligação entre enzimas RNA, permitindo assim a transcrição e a futura tradução. Qualquer proteína necessária. Fator de transcrição das células quanto à sua produção de GH. A falha no desenvolvimento dessas células, assim como a destruição da glândula pituitária anterior, resulta da deficiência do GH. A maioria parte da secreção fisiológica. Pulsos e picos de liberação de GH varia várias vezes ao dia. Então, várias vezes ao dia acontece pulsos ou picos de produção. Então, a quantidade do GH muda, a secreção de GH muda ao longo da vida. Secreção. Os adolescentes têm em média 8 a cada 24 horas. Adulto tem 5 picos. Crianças tem 8 picos. Adultos 5. E vai diminuindo. Os efeitos dos hormônios crescimento no tecido do organismo podem ser geralmente descritos como anabólicos, usando em grandes quantidades, podem levar os indivíduos à morte, quase instantânea. Então é complicado, né? Da mesma forma que a proteína de outros hormônios. Ganho de altura conseguido durante a infância é feito melhor com a excitação de GH para que estimula. O GH estimula diretamente na divisão e multiplicação dos condrócitos e cartilagem. Estas são as células primárias encontradas nas extremidades dos ossos longo das crianças. Então é por isso, né? O GH estimula a divisão e multiplicação dos condrócitos. Estimula a produção do fator do crescimento tipo insulina, antigamente conhecido como somatomedina-C, os hormônios homólogos, tá? Controle de secreção, cuidado no crescimento secretado. Cada momento depende do tratamento. O anti-envelhecimento pode ser. Recentemente o hormônio do crescimento tem sido indicado em terapias anti-envelhecimento. Pesquisas recentes revelam que a utilização de hormônio do crescimento ampliou significativamente a resistência e a força física em idosos. Pode ter um efeito de melhora na saúde óssea, especialmente em mulheres pós-menopausa. Há ainda indícios de que o uso de hormônios do crescimento promove a proteção do sistema cardiovascular por prevenir a resistência arterial, melhorando assim o fluxo sanguíneo.
do Brasil, a terapia não foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda. E os efeitos colaterais da terapia do hormônio do crescimento em tratamento anti-envelhecimento incluem a retenção de fluidos, o desenvolvimento de síndrome do túnel do carpo e a ginecomastia e a hipertensão. Síndrome do túnel do carpo. Médica causada pela compressão do nervo mediano. Legal pra caramba, cara. Então veja bem, esse hormônio nós estamos aqui na ó a chave, ó, presta atenção, nós estamos aqui no hipotálamo. E aí você vai se importá-lo se ocorrer o desaperto, né? O desaperto. Relaxamento. E relaxamento do que? Uai, das fibras aqui, ó. Das fibras que compõem. Nesse caso, a gente está falando da adenohipófise. E como que ele sabe disso? Uai, porque tá ligado aqui, uai. Né? Você tem a ligação aqui, ó. Né? Olha que legal. Aqui, ó. Aqui, ó. Você tá vendo aqui? Como tá bem ligado aqui, ó. Então quer dizer que tem uma costura, né? E o peso daqui influencia no peso de cá. E aqui, ó, você tem essa circulação aqui, ó. E aqui, ó, aqui a gente tem balanças de contração. E olha só, passagens de contração. E como que é o pico? O pico é quando você tem peso aqui e esse peso daqui, ó, tenta ser passado para cá a partir da distribuição dessa sensação. Quando você tem um despesado aqui, você tem um preenchimento aqui, ó. Quando você quer esvaziar isso aqui, você desimprime aquilo que está aqui para a corrente sanguínea. E aí o que acontece? O peso faz isso por natureza molecular, por conta dessa recepção constante, né? Desse estoque. E aí você tem o desapertamento, saindo a molécula aqui mais apertada e liberando espaço aqui. Nesse caso a gente falou da somatotrofina, o hormônio do crescimento. E quem manda isso aqui é o fator do hormônio do crescimento que a gente viu. É o LGH, né? É o L? Deixa eu ver aqui. Não. É o GRH. Então, o GRH faz reagir a adenohipófise. E a adenohipófise, né, descarregando essa reação, ó, ela faz liberação do GH que ela estava guardando. Esse GH
como ele atua, né? Aquela proteína que a gente viu lá. Ele atua fazendo como se fosse uma bucha de gordura, bucha de célula especial. Ele aumenta a superfície de contato. O GH atua como bucha de células especiais, ou seja, aumenta a superfície de interpretação, como uma parede lixada, né? Então, como você cria uma superfície de tração maior, então aumenta a tração. E nesse aumento de tração você tem a economia e o aumento de estímulo ativo por contato, que faz os condrócitos melhor se desenvolverem, mas não só os condrócitos, mas todos os nutrientes celulares. Então o GH ele vai fazer a buchinificação dessas células para estimular o crescimento e a reserva de energia, como a gente viu aqui aqui, ó. Então isso é como se fosse uma bucha, e essas propriedades da bucha, né, conseguem melhorar essa superfície de atendimento celular aqui, ó. Aumenta na síntese proteica celular e melhora a utilização de glicose pelas células. É como se você fizesse uma cosquinha na célula e estimulasse ela a se contrair mais, né? E essa contração desenvolvesse superfície de vamos ver aqui, ó, parede lixada, se a gente encontra é como se fosse isso aqui, ó. Tá vendo? Ela tava lisa, agora ela tá airada, porque você fez um contraste. Não tem um contraste de núcleo e nutrientes, que ajuda a célula a melhorar a distribuição de nutrientes, a eficiência do nutriente, de transformar o nutriente em tecido, né? A metabolização dos nutrientes em tecido. Perfeito, né? Você vai ter uma camada maior para poder se aproveitar de tecer lá esses RNAs que vão fortalecer as fibras. Agora a gente vai falar da prolactina. Prolactina. O que se fala? Prolactina, LTH. Então, ela controla a produção do leite materno e regula a ovulação. Controla a produção de leite materno e regula a ovulação. Vamos ver o que nos contam sobre isso. Prolactina.
prolactina. Prolactina é um hormônio que se origina na glândula pituitária e atua em praticamente todas as células do corpo. É principalmente produzido pelo corpo feminino durante a gravidez e após o parto, com função de estimular a produção de leite materno. No entanto, sua importância não se limita à lactação. O hormônio também é naturalmente sintetizado no corpo de mulheres e homens, apesar de ter maior concentração durante a gravidez e o puérpero. Em período não gravídico, os níveis desse hormônio são baixos, mas devem ser suficientes para ajudar a regulação do eixo hipotálamo-hipófise, que secreta FSH e LH para estimular o desenvolvimento dos gametas. Esses níveis de prolactina podem ser avaliados por meio de um exame de sangue. Quando você está tentando engravidar, é necessário que você ovule, tenha um ciclo regular e produza progesterona para favorecer a implantação do embrião. No entanto, em uma situação de níveis elevados, a prolactina, hiperprolactinemia, pode ser que a gravidez não aconteça. Aqui eu já não... Deixa eu ver. Fase do hormônio, que tem a ver com a fertilidade, como a prolactina afeta a ovulação. Tá, vamos ver aqui no nosso... hormônio prolactina. Produzido pela adenohipófise. Valores anormais, causa de elevação. A ação da prolactina começa através da sua ligação a um receptor na membrana plasmática. Nenhum dos segundos mensageiros citoplasmáticos conhecidos parece mediar a ação do hormônio. Foram descritos certos efeitos comportamentais da prolactina, incluindo inibição do libido. É a caracterizada como energia aproveitável para os instintos de vida. De acordo com Freud, o ser humano apresenta uma fonte de energia separada para cada um dos instintos gerais. Sua produção aumenta ou diminui, distribuindo os deslocamentos. Libido. Que legal. Para os instintos no ser humano. E estimulação do comportamento protetor dos pais para com o recém-nascido nos animais. Na atualidade, a importância da secreção normal de prolactina na reprodução humana permanece certa. Então a principal função dela é estimular a produção de leite. A produção de leite é a principal. Por que isso é importante? Porque leite é um reoperatório, período pós-operatório. Sério mesmo. O leite materno funciona como um período pós-operatório de material materno que conduziu o tempo todo o bebê na vida uterina. Então, esse é o contrato, né? O contrato checkmate. E o aumento das mamas também.
O aumento da produção da prolactina provoca hiperprolactinemia, causando nas mulheres alteração menstrual e infertilidade. No homem gera impotência sexual, por prejudicar a produção de testosterona, e também aumento das mamas ginecomastias. Essa questão ela está bem alinhada com os padrões de renovação ambiental, de utilização ambiente, né? Porque o ambiente, você tem um ambiente efetivamente destoando a coordenadoria dos impulsos orgânicos. Uma vez que você tem um meio ambiente desorganizando os impulsos orgânicos, então o alimento ele é algo do meio ambiente. As energias são algo do meio ambiente. E todas elas são descoordenadas a partir de estados de tratamento, né, de digestão. Quando você tem o excesso funcional de algo, é porque o ambiente ou algo retirado do ambiente que está sendo conectado para com o organismo sofrer estímulo é o causador, né? É o causador. Porém, quando a gente fala que alguns seres têm mais tendência genética, é porque eles já têm predisposição ambiental, mas é ambiental de fisiológico mesmo, né? De formação, para poder sofrer essas superproduções ou essas faltas de controle de coordenações de impulsos orgânicos. Então a gente tem que ter essa coerência para procurar nos ajudar, porque senão a gente acaba deslendo, mas não desprocessando a leitura. Você tem, tá vendo? Uso de anticoncepcionais orais, drogas antipsicóticas, grupos de antagonistas, tudo isso mexe com o organismo e lidera a coordenada que seria natural. Beleza, tá bom. Utilização na prática médica: avaliar galactorreia, detectar tumores pituitários secretados de prolactina, secretores de prolactina. É claro que se tiver um tumor, quer dizer que vai secretar muito mais. Hiperprolactinemia pós-parto, avaliação de infertilidade feminina, amenorreia secundária, oligomenorreia, menstruação pouco frequente, disfunção erétil, ginecomastia e hipogonadismo masculino. Atividade funcional diminuir as gônadas. Os valores normais são geralmente 25 microgramas por litro ou nanogramas para mulheres e 17 a 20 micro um pouquinho micro. Unidade de medida, será que é micro ou nano? Tabela. Agora me deu coisa. É micro mesmo. É micro. 10 elevado a menos 6.
Então é bem pequeno mesmo, micrograma por litro. Para mulheres e 17 a 20 microgramas por litro para homens. Os valores acima de 200 nanogramas por mililitro sugerem tumor secretor de prolactina. Agora a gente vai ver as drogas que elevam os valores desse hormônio. Estrogênios, antihipertensivos, fenotiazinas, antidepressivos, tricíclicos, metildopa, butirofenonas, cimetidina, reserpina. Eu vou falar com vocês, cara. Todos esses medicamentos, eles implicam muitas... Vou liderar aqui uma vela aqui para embarcar uma questão, medicamentos. Todos esses medicamentos são coisas modernas. Todos esses medicamentos, todas essas drogas, esses fármacos são coisas modernas. Porque são extratos de extratos que desestratam e sintetizam extrações que investigam e vejam e dizem que veem aquilo que querem ver por medicamentos, por despartilhar indústria e momentos de acredenciamento, mas todo medicamento tem um nome e um fio de ingredientes por trás. E esses ingredientes são contracionados por agonismo sobre essa porta de contrair razão. Essa contração, ela faz efeito sistêmico, sendo esse fármaco sintético ou natural, ou artificial, ou ilusório, desde o princípio do saque da mente, né? Sacar na mente. Tal sacar do triângulo na mente, né? O poder da mente que a gente fala, poder. Por quê? Porque a mente é um vetor de distribuir energia no organismo. E aí, o que esse princípio medicamentoso faz? Ele desimporta em você uma compressão sistêmica, obviamente desinscrita pelo nome, e isso mecanicamente fazer contração em região de cerebelar, essa tomada de comprimido de razão para secretar uma superação e fornecer razões ecofinanceiras para despartilhar no organismo a vontade de restaurá-lo, ou seja, de ativar as regiões desativadas ou consumir aquilo que tem em excesso. Então, agonismo e antagonismo. Então, se está com excesso, você tem que agonizar para extrair. Se está faltando, você tem que antagonizar para poder entrar. Ou seja, você está ágil ou tem que antagonar. Se você vê vantagem nisso, você desaperta, contrai. Se você não vê vantagem nisso, você está antes a vantagem nisso. Então você volta, você descontrai. E aí você esquece de contrar a contra que fez você desespelhar essa força para sacar esse poder da mente ou de sintonizar-se a esse elo cognitivo de partição médica.
Porque o médico ele precisa conhecer ou desenvolver uma fábrica de conhecimento superior a essa repartição orgânica, né? A esse gênero de contrações significativas. E isso a gente tem música, a gente tem empreendimento de filme, a gente tem jogos, a gente tem vários artifícios. Sacaram, pessoal? Porque a melhor máquina é a natureza do corpo em desconcentrações dos nutrientes digeridos. Beleza? Não há melhores bolsas de valores que as próprias células. E agora a gente vai falar do folículo estimulante. E do... vamos falar do folículo estimulante. Folículo estimulante. Folículo estimulante luteinizante. Hormônio luteinizante. Ele agiu. LH. Oba, ele agiu. FSH. E F se agiu. Você fica estimulada. Seu filho agiu. Seus fios agiram. Excitada. Vamos lá. Folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante. Vamos pegar aqui. Tararam. O hormônio folículo estimulante, Follicle Stimulating Hormone, nos humanos e outros animais, é sintetizado e secretado pelos gonadotrófos da adenohipófise, né? Adenopituitária. O hormônio folículo estimulante regula o desenvolvimento, crescimento e maturação na puberdade e os processos reprodutivos do corpo humano. O hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante atuam em conjunto para a reprodução. Legal. A gente já viu ele aqui. Tá. Ele é uma glicoproteína. Cada unidade monomérica é uma molécula proteica ligada a um açúcar, sendo proteínas completa e funcional, composta por ambos. A sua estrutura é semelhante à do hormônio luteinizante, do hormônio estimulante da tireoide e da gonadotrofina. O dímero proteico contém duas unidades de peptídeos denominadas subunidades alfa e beta. Isso aqui não é interessante pra gente, não. Tá, o gene, atividade, regula o desenvolvimento, crescimento, maturação na puberdade e nos processos reprodutivos. Tanto no homem como na mulher, o folículo estimulante estimula a maturação das células germinativas, que são as células que dão origem aos gametas, né, do organismo, produzindo de maneira sexuada. No homem, o hormônio folículo estimulante induz as células de Sertoli, que é uma célula somática de grandes dimensões do interior do testículo,
relacionada com diversas células germinativas no tubo seminífero. E ela tem controle na maturação da migração das células germinativas. E então ele induz as células e vamos pôr aqui, ó, no homem. No homem induz as células de Sertoli e segregar inibina e estimula a formação de zônula ocludente Sertoli. Induz ou inibe. É uma proteína hormônio produzida pelos testículos no homem e pelos folículos ovarianos na mulher, cuja função principal é a inibição da produção do hormônio folículo estimulante. E segregar estimula a formação de zônula ocludentes, junção estreita, junção apertada ou zona de oclusão. São junções compostas de duas proteínas. Na mulher, o hormônio folículo estimulante dá início ao crescimento folicular através da ação nas células da granulosa ou célula folicular. É um tipo de célula somática do cordão sexual que está intimamente associada ao desenvolvimento de gametas femininos nos ovários de mamíferos. Tá. Então isso é legal. Essa secreção ela é regulada por pulsos de hormônio libertadora de gonadotrofina. Esses pulsos, por sua vez, são sujeitos a respostas dadas pelas gônadas. Então, sabe quando as pessoas fazem assim? Geralmente isso são desindicadores de decaimento de pulsos, né? Ou seja, você tem um elevado e um deselevado pulso sobre inoculação de um gradiente estimulante, né, no meio ambiente. Por quê, pessoal? Porque todos esses eventos de harmonia são desarmados pelos complexos de investimento de conexão do corpo com a parte exterior. E aí a gente tem os espelhos e as formulações que nos faz positivo ou mais positivo para algo. Então a gente tem discriminadores para esses estímulos, entende? Isso é muito legal e engraçado e praticamos o respeito a isso, né? Folículo estimulante. Tá, vamos pegar aqui. Então no homem você tem lá no testículo do cara lá, você tem células de Sertoli. E essas células de Sertoli, elas são células que recebem pulsos de energia e elas estão maturando espermatozoides aqui, ó, células germinativas. E tudo isso tem uma conexão, né? Diversas. Por quê? Porque aqui dentro você precisa de um estado bem adequado para fazer a maturação dos espermatozoides. Veja só, você só tem um tiro de bala para poder acertar a mira. Então o FSH ele estimula a produção desse tiro, dessa bala, desse embrião, né? Desse esperma, né? Dessa célula
germinativa, função no controle e maturação de migração de células germinativas. Do espermatozoide mesmo, pode falar de espermatozoide, legal, né? Deixa eu ver aqui. E aí na mulher ela vai ela estimula também na mulher, né? Folicular através da ação. O que são esses hormônios, né? Folicular. São verdadeiros estimulantes mesmo, são conectores de expressões afinadas, né? Você tem essa afinação prevista. O hormônio luteinizante ele é uma substância produzida pela glândula hipófise, localizada na base do cérebro. É um hormônio gonadotrófico, o que significa que ele desencadeia e regula funções relacionadas a gônadas. Você aqui, ó, gonadotrófico. E os testículos dos homens. Não, apertei errado. Um hormônio produzido pela adenohipófise em mulheres acentuadas elevações. Ovulação. Corpo lúteo é uma estrutura endócrina temporária em mamíferos fêmeas envolvida na produção principalmente de progesterona, mas também de quantidades moderadas de estradiol. Coordenar a secreção de progesterona, por verdade, pelo corpo lúteo e pela placenta durante a gravidez. E no homem também chamado de hormônio estimulante de células intersticiais. Estimula as células de Leydig. Células intersticiais de Leydig são células que se encontram entre os túbulos seminíferos no interstício dos testículos, produzem a hormônio testosterona quando estimulados pelo hormônio luteinizante. Então estimula a produção de testosterona e progesterona, né? Totalmente esclarecendo tanto atividade. Liberação adenohipófise no período menstrual, aumento de produção. Testículos sendo regulados. Os níveis de LH são geralmente baixos durante a infância, alto em mulheres após a menopausa, por ser um hormônio liberado em impulsos e necessário o acompanhamento de duas concentrações por tempo suficiente de modo a determinar seu nível sanguíneo. De suas concentrações, hormônio liberado em impulsos. Tá. O que eu posso falar desses hormônios, né? Tudo que está ligado a gônadas, né? Ou seja, a parte da reprodução, tem desencadeado por esses hormônios, né? Tem esse FSH, FSH. Você tem a excitação somática que envia hormônio, e esse hormônio é o que desarma, né? Desarma a parte do sistema de reprodução, né? Então você tem todo aquele feedback químico
que você sente processando no cérebro sendo destacado por esse FSH e por esse LH, que funcionam colocando em princípio a previsibilidade da utilização. Desses recursos. Então, todas as espécies, elas recursam essas sensações que destemperam quimicamente esse mecanismo, né? Então, a disseminação de atividade nesse lado reprodutor tem uma ecoligação colinérgica no sentido de prazer. E o homem e a mulher, eles são seletivos nesse processo de reprodução, porque eles querem o maior prazer possível. Maior prazer. E o prazer está ligado à segurança. E aí, para cada um, isso é subjetivo. Logo, se beleza, se prazer é uma segurança, é subjetivo, cada um procura um, né? Cada um com o seu. Com o seu. E aí não dá para discutir, né? A menos que você queira desimprimir o seu prazer a outra pessoa. E aí, só que aí dá para fazer isso, só que aí você precisa de tomar muito cuidado, porque se a pessoa descobrir, ela pode terminar o relacionamento com você no sentido da amizade mesmo, porque isso só é maduro em casais bem estabelecidos. Essa compartilhação de dados de prazer só é bem-vinda em casais, pois eles têm segurabilidade para desafirmarem essa inseminação no sentido de prazer coletivo. Agora, esses outros prazeres coletivos são muito inseguros, né? Até mesmo pelas deficiências do improvimento desses hormônios nesse link de utilizar esses sistemas, né, esses recursores que a gente tem no organismo, né, as gônadas. Então, isso se passa a ser interessante quando a gente desamplia essa partição para o espelho da sociedade, que nós enamoramos e criamos feedbacks, né, fluidos de adversação hormonizada, estimulada, excitatória, sobre descargas e bases de desarmonizar ou harmonizar a escalação de absorver ou desabsorver essas transmissões colinérgicas do meio, até para poder construir maior bases de seguro e equilíbrio para essas constatações. Os próximos 2 hormônios que eu vou falar vai ser rápido. Vai ser a tireotrofina, TSH, e adenocorticotrófico, ACTH. T3,
estimula a produção de T3 e T4. Funcionamento das glândulas suprarrenais. Glândulas suprarrenais. Tá, então você tem no organismo um controle autônomo, que é o recurso que o corpo tem para descarregar as cargas em ordenação natural, no sentido da sua natureza, mesmo do seu estado natural, e você tem o movimento de como que é? Deixa eu ver aqui. Contrações autônomas e tem um nível autônomo. Como é que é? Será que eu tô falando? Ó. Mais ou menos aqui, ó. Você tem essa questão autônoma, que é mais ou menos esse discurso de nervos sobre a base natural de instalação da forma. Então você tem a forma autônoma de descarga. Só que você, com a sua contração, utilizando a matéria, com a matéria, esse amar materializa. Então, ó, amar materializa. E aqui, ó, arterializa quer dizer que você coloca o autônomo muscular para uma contração mais apreciativa em função material. E aí você desmaterializa a função autônoma e passa a controlar ela. Controle por matéria. E aí quando você coloca a matéria para alguém, quando alguém olha essa matéria, esse alguém capta esse seu controle, capta seu controle e tenta controlar você para controlar o seu corpo, né? A matéria. Então existe essa significância de controles e de recursos de controles. Já viu as mulheres que buscam controlar os homens a partir dos olhares? Porque elas materializam casais. Ela materializa que está com você, que pertence a você e que cabe a você se descontrolar pela autoridade que ela exerce na sua beleza de passagem. E existem várias mulheres, homens que fazem isso, e existem várias coisas para serem colocadas nesse debate. Só que a tireotrofina ela vai fazer isso no seu organismo baseada nessa natural, nesse autônomo e nessa contração. Porque com base nessa reversão de contrações, a arquitetura do organismo foi mudando. E essa mudança desimplantou células germinativas em vários campos, que são bolsas de valores para
desatomar contrações materiais com mais bases de sobrevivência. T3 e T4 são produtos dessas bases, porque T3 e T4 vão buscar orientar a natureza, contra a natureza desses controles, para poder fazer as células se metabolizarem de forma equalizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai haver uma negociação entre essa natureza e esses empreendimentos materiais que o homem se apreende. E isso tudo vai virar um patolicídio. Porque o homem tá se suicidando ao tempo todo. Então a gente tem o sídio, né? Pelas diferenciações. E esse pato é o efeito nas células que são desincriminadas por essa tensão maior, graças ao feedback desse relógio aqui, ó, e das engrenagens de tempo marcado. Olha os deltas aqui, ó. Dessa hora até essa hora, se eu voltar uma volta nessa hora, quantas vezes eu vou ter essa sombra desmarcando essa atividade? Até que um pouquinho disso aqui vai significar isso aqui, ó. Tudo. Esse pontinho aqui que acontece significa isso aqui. E isso vai de conta a contração, e essa contração desexcreta todo esse pavimento de gravação dessas contrações materiais por artificialização de proteína, ou seja, queroteína, né? Que arrotei ou que assimilei fazendo contração de assimilações colinérgicas, né? Então você tem, ó, assimilação de sensação, de acesso, ou seja, melhora o metabolismo por causa dessa assimilação de acesso que fez toda essa roda desengrenar, ou seja, esse relógio, essa hora, esse hormônio. E aí você tem a T3 e a T4. O que é T3 e T4? São hormônios produzidos pela glândula tireoide, que agem no organismo, favorecendo o funcionamento do coração, aumentando o metabolismo das células, estimulando funções cerebrais como atenção, estado de alerta e responsividade. Mas como a gente significa tudo isso com base nos estados materiais ou nos meios materiais de viver, nós temos tudo um liquidificador ou uma centrífuga de faixas de dados. Qual que é o nome desses hormônios? T3. Triiodotironina, produzida primariamente nos tecidos periféricos a partir do... Tá. E agora o T4. A tiroxina, também chamada de tetraiodotironina. Os hormônios sintetizados no tireoide, lançados na corrente sanguínea, liberados pelo tireoide, constituem naturalmente tirocina. Regulação da pressão arterial e de outros aspectos do metabolismo. Aqui, ó, pressão arterial, tá vendo? Pressão amarterializa. Não vou entrar muitos detalhes porque eu falei que ia ser rápido. E agora a gente vai falar da adenocorticotrófico.
glândulas suprarrenais, né? E olha só, você tem uma passagem, e nessa passagem você tem fluidos, e esses fluidos eles são logificados por você com base nas assimilações desses fluidos. Então você assimila e descomprimenta esse fluido, né? E aí esse fluido se torna, ó, moeda hepática. O que isso quer dizer? Que você já tem contração, você tem moeda para desapagar ou desaparecer que paga empatia para esse fluido. Então esse fluido não causa tanta vibração assim, nem tigela tanto. Ou seja, sabe aquele gelinho, aquela recepção de frio? Nem tigela tanto, uma vez que você está em acesso, você está em trânsito. Então esses fluidos aqui, ó, nem sopram a sua faísca para cá, ó, fazendo essa contração de faísca. Só que essas suprarrenais, né, nesse caminho aqui, nesses fluidos, elas vão assimilar esses fluidos, colocando vamos aqui, ó, suprarrenais. Vamos lá, glândulas suprarrenais. Vamos pegar aqui, não. Faz parte do sistema endócrino, está localizado acima de cada rim, esse toquinho do rim, e elas são divididas em córtex e medula. O córtex é responsável por produzir hormônios como a aldosterona, cortisol e alguns hormônios sexuais. Tudo é para regular a pressão cardíaca e de taxa de filtração de fluidos, né? Como aldosterona, cortisol e alguns... Cadê o Wikipedia? Vamos ver aqui. Aqui não tem, não? Wiki. Achei. Nos mamíferos, as glândulas suprarrenais ou glândulas adrenais, envolvidas por uma cápsula fibrosa e situada acima dos rins. Nos humanos, a suprarrenal direita tem formato triangular, enquanto a esquerda tem forma meia-lua. Isso é devido à pressão exercida no desenvolvimento. São principalmente responsáveis pela liberação de hormonas em resposta aos estresses, através da síntese de hormônios corticoides, como cortisol. Corticosteroides é um grupo de hormônios esteroides produzidos pelas glândulas suprarrenais. Então, cortisol é um hormônio corticosteroide da família das esteroides, produzidos pela parte superior da glândula. O estresse é também responsável por fazer nosso cérebro acordar do sono. Catecolamina, um composto orgânico que tem grupo catecol. Adrenalina é um hormônio simpático mimético, viu? Simpático mimético e neurotransmissor, responsável por preparar o organismo para a realização de grandes feitos, viu? Beleza. Tá, eu não vou entrar em mais detalhes, eu falei que ia ser rápido. E aí o que é isso, né? Adrenocorticotrófico. Esse adereno trófico, ele vai fazer o seguinte, ele vai estimular a glândula suprarrenal a fazer, né, a colocar, né, ou seja, ela vai
ela vai aquecer aqui, só que ela vai aquecer distribuindo dependendo do vetor de pulso que ela encontrar no hormônio ACTH, né? Então, a taxa de desenvio de pulso de ACTH vai desacordar isso, e isso já tem a glândula suprarrenal, ela já tem aqui, ó, no rim, ela já tem as suas descargas de modulação desses efeitos, né? E os efeitos que o adrenocorticotrópico vai fazer com que elas libere hormônios que vão melhorar os instintos de estabilidade, tanto do rim quanto dos órgãos que trabalham descompensando o rim, como o coração, por exemplo. O coração, o sangue que chega do coração no rim, ele chega um destilado com vários fluidos. O que isso aqui faz? Ele secreta todos os tóxicos e tenta organizar e tenta reativar todas as moedas energéticas que são boas para o organismo, a partir de pressões oncóticas, né? E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse hormônio ele pode fechar ou regular essa entrada de sangue aqui no rim, né? E aí ele também pode regular isso fazendo regulação na pressão arterial, né? Na pressão de ejeção de sangue do coração. Como que ele faz? Ele secreta aldosterona. Ela consegue fechar aqui e aumentar a pressão do coração para poder fazer com que o coração mande mais sangue para determinadas contrações que ele está desenvolvendo no meio, porque ele está em estado de risco, né? Ou seja, esses fluidos aqui, ó, eles começam a ser colissignificativos, colinérgicos, gerenciados, administrados, e isso aqui, ó, vai sendo desinfiltrado também por esse hormônio, né? Até por isso esse hormônio funciona quando você está com a bexiga cheia e você consegue ver no final do túnel um banheiro ou não, né? Ou a miragem de um banheiro. Quando você vê um banheiro, seu sistema já se prepara para poder conseguir fazer a descontração que ele estava vindo fazendo contração. Só que essa linguagem ela se diverge muito sobre as matérias, né? Então esse controle orgânico fisiológico das suprarrenais que educam os rins é modulado pelas harmonizações dos meios, entendeu? Então todas as palavras desses campos que utilizam excreção, tipo banheiro, vaso, mictório, são desassociados nessas glândulas. Por exemplo, mijar na calça, que é um risco, né? Tem várias coisas assim, ó, que ecossignificam no ser a partir desse lado materialístico de organizar e educar esse lado iônico de fisiologicamente utilizar esses órgãos, esses regentes teciduais. Até porque eles cantam algo, né? Eles cantam sua função. E sabe como que eles contam sua função? Quando eles veem seu terminal, ou quando eles sentem saudade.
E aí existe saudade que dá para segurar e saudade que não dá para segurar. E seus terminais geralmente são a uretra, né? A excreção. É a excreção da urina, né? Tal. Então é tipo isso, pessoal. E aí o que a gente ficou faltando? Que esses filhos, né, do pai, né, também vão ter seus filhos, né? Então você viu que o adrenocorticotrófico, ele é um filho do estímulo do pai do hipotálamo, do hiportálamo, do apertálamo. Então todo o apertálamo, ele é um vetor de pressão que é constante, e quando sofre uma inconstância, ele desavisa a hipófise para poder se preparar sobre essa desconstância. E isso vai formando a logística e a partir desses fios, né? Então isso aqui secreta esse filho, e esse filho secreta outro filho, porque faz relação com determinado órgão ou determinado ritmo de passagem no órgão. Isso é muito legal por causa da absorção eleitista, né? Então você percebe que no organismo a gente tem muitas eleições, muitas organizações eleitistas para poder desecossignificar terminais de pais de importações para desimportações melhores, né? No caso a gente tem os órgãos que desimportam esses hormônios que vão sendo associados e são desimportados porque algum evento no meio está acontecendo. Então esse evento no meio que está acontecendo é desimportado e é encadeado. E a gente está sempre encadeando essas questões para poder melhor nos harmonizar, né? E até desafinar menos, né? Bom, então é isso. O conteúdo desse vídeo é esse. A gente vai ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo falando a gente falou da adenohipófise e a gente vê no outro vídeo a neurohipófise, né? Um abraço para vocês. Fui.